Presidente, você está falando da conscientização do brasileiro. Com a internet, com todo esse debate que nós temos aí nas redes sociais, você tem debate de economia, você tem debate de política. Você acha que a maioria, os brasileiros, eles estão com uma percepção mais liberal? Você acredita que em algum tempo a gente pode ter um Brasil mais liberal? Porque o brasileiro, ele está ligado na política, ele está ligado nos impostos, em tudo. E a perspectiva liberal parece que está maior, está aumentando no Brasil, porque você tem o MEI, você tem o PJ, então acho que... O que você acha? Você acha que a gente está caminhando por um Brasil liberal? Excelente pergunta. Eu acho que... excelente pergunta. Eu que passei para ele. Tem cola aí, tem cola. Tá no roteiro. No WhatsApp. Olha, excelente pergunta. Acho que aí tem duas dimensões que são mais claras. Tem outras, mas são duas mais claras. Primeiro é na relação de trabalho, né? Hoje você tem muitos jovens que trabalham ou com aplicativo, ou que trabalham de casa. Hoje você tem médicos que atendem remotamente. Você tem todos esses entregadores de iFood. Assim, tem milhões e milhões de pessoas que passam a ter uma relação com o trabalho diferente, onde eles têm mais flexibilidade, trabalham através de algum canal digital, algum processo digital. E o governo precisa entender isso. Ninguém quer sindicato, ninguém quer que alguém fale, olha, você vai trabalhar 5, 6 horas por dia, ou você vai trabalhar 7 dias por semana, ou 6 ou 5. As pessoas falam, não, vocês não estão entendendo. Tem um jeito novo de trabalhar. Eu não quero que você me diga como vai trabalhar, eu quero que você melhore o instrumento de trabalho que eu tenho. Me dê mais poder de digitalização, me dê mais regras flexíveis, me dê mais condição de visibilidade na frente para poder investir. Então, eu acho que tem, primeiro, uma dinâmica do trabalho que está claramente mudando e, assim, os jovens têm uma visão diferente disso. Segundo, é sobre a inflação, né? Eu acho que os jovens começaram a ter uma percepção de que, olha, a inflação não é culpa, o meu avô disse isso há muito tempo, a inflação não é culpa do malvado do empresário que subiu o preço ou do dono do supermercado. A inflação, no final das contas, é culpa do governo. É um processo onde você gasta mais do que arrecada. Isso está mais, não diria que está em toda a população, mas está mais transparente. E por isso a gente vê que processos inflacionários começam a bater mais rápido na popularidade. O que é bom também, porque o governo agora sabe, olha, eu também não posso conviver com inflação muito alta porque tira a minha popularidade. Então, eu posso reclamar dos juros, mas se eu reclamar muito dos juros e cair os juros na marra e a inflação subir, também me atinge na popularidade. Então, também eu acho que é um amadurecimento. Então, acho que o jovem, através da mídia social e através de tudo que tem hoje, né, você consegue ter qualquer conhecimento na web, né? Tem tudo disponível. Óbvio que você tem que filtrar, tem muita coisa. Mas eu acho que sim, eu acho que mudou a relação em relação ao trabalho e mudou um pouco a relação na questão do entendimento da macroeconomia. Agora, por exemplo, que nem o governo agora. Puta, o cara raspou o tacho. O nosso querido... Vocês sabem quem, né? Você conhece, né? Você conhece? Gaúcho. Taxadinho Gaúcho. Você conhece ou não? Você não conhece? Põe. Vamos ver. Põe o Taxadinho Gaúcho aí. Por favor. Por favor. Da tela. Você não conhece? Nunca viu jogar? Você vai ver já. Nossa, camisa 10. Uma bate com a esquerda. Camisa 10 nosso é o Taxadinho. Esse é bom. O Taxadinho, ele passou... Olha lá. Chegou Taxadinho Gaúcho, o bruxo da taxação brasileira. Saiu driblando com o Brasil na Copa do Imposto de 2002. Fez cada taxada que deixou todos os brasileiros de bolso vazio. No rolê dos impostos, nem mesmo o Super Xandão escapou da sua tributação. A cada rolê que ele taxa, a cada jogo que ele tributa, a cada drible que a Receita Federal leva, a magia da tributação acontece. E o bruxo da taxa faz história nos impostos. Salva de palmas. Taxadinho Gaúcho. Vamos aplaudir. Joga muito. Isso é coisa nossa. Nosso camisa 10. Agora eu pergunto pra você o seguinte, porque também não adianta tentar tirar dinheiro dessa maneira, porque chega um momento que acaba, que você não tem mais como. E tem que ser o quê? A produtividade? Tem que ou gastar menos? Não tem outra saída? Não, olha, não fiquem bravos comigo, mas acho que o ministro Haddad, dada, vamos dizer assim, a perspectiva e dado o governo que a gente tem, tentou fazer um ajuste fiscal. Tentou fazer um ajuste fiscal. Claro. Eu estive com ele muito próximo durante muito tempo. Eu via que ele tinha um esforço grande.
mas existia uma política, né, vamos dizer assim, social que vinha do governo, e aí ele tentava equilibrar, como não tinha dinheiro, tinha, vamos dizer assim, o que ele chamava de justiça tributária. Então, eu também não quero colocar aqui... Lógico. Vocês estão me colocando aqui... É o nosso herói, é o taxadinho gaúcho. Pra assim, gente isso é que importa. Mas eu de fato acho que ele tinha uma preocupação, né, com o tema fiscal, num governo que tinha muito menos preocupação com o fiscal do que ele tinha, tá? Então acho que é importante. Agora, qual é a solução? O governo tem que gastar menos, né? O governo tem que gastar menos. Como é que o governo gasta menos? Tem algumas coisas que você precisa fazer por eficiência, tem algumas coisas que você precisa fazer por menos gasto ou melhoria nos programas, tem que ter plano de saída dos programas. Tem uma parte de estados e municípios também, Emílio, que os gastos estão bastante elevados. A gente vê, por exemplo, que vem de estados e municípios está bastante grande. Então tem um trabalho muito amplo para fazer. Tem que ter uma conscientização que talvez colocar menos dinheiro na economia signifique mais, porque se as pessoas entenderem que você colocando menos, você vai criar uma situação de juros mais baixos à frente e de crescimento mais estável à frente, o menos pode significar mais. Eu acho que a coisa mais importante é virar esse chip de que, olha, talvez fazendo menos, gastando menos, signifique mais. Uhum. Talvez não seja no curtíssimo prazo, mas rapidamente isso se ajusta, né? Então, eu preciso, como os economistas falam, fazer, vamos dizer assim, uma coisa restritiva que seja expansionista. Ou seja, ele é restritivo no curto prazo, mas é expansionista no médio e longo prazo, porque as pessoas entendem esse processo. Você acha que a população acredita se você fizer lá, se você der o exemplo, vamos chamar assim, de exemplo, eu estou economizando, a população vai ter outra perspectiva daquele governo, cara que está lá? Eu acho que a população olha muito para o bolso. Nem todo mundo tem, né, e nem teria como ter uma compreensão ampla de macroeconomia, mas você tem condições hoje de fazer isso de tal forma que você passa assim, um período, um ano, talvez um ano e pouco, onde de fato o ajuste tem um efeito, mas à medida que as pessoas veem, né, as coisas melhorando na ponta, e você consegue explicar e ser transparente naquilo que está fazendo com previsibilidade. Não pode falar assim, eu vou fazer um ajuste fiscal, aí muda aqui, eu faço uma coisa diferente. Olha, isso aqui é o caminho que eu vou seguir, eu estou falando hoje que eu vou seguir, e você tenta, né, seguir naquele caminho com previsibilidade. Aí eu acho que quando a gente pega o mundo hoje, não é só um problema do Brasil, a gente fala muito do Brasil aqui, mas o fiscal está ruim em vários lugares. Quando a gente pega o nosso primário, por exemplo, que todo mundo critica, ele é melhor do que muitos outros lugares. O primário é o quê? O primário é o quanto você consegue economizar tirando, né, o gasto da dívida, né? Porque tem um gasto de juros, né? Tá, que é os juros que o governo paga para você deixar o dinheiro lá parado. Então, tirando o efeito Tirando isso, é o primário. Isso. Então, assim, se eu faço um primário muito bom, eu ajudo a pagar minha conta de dívidas, né? De dívida. Se eu tenho um primário negativo, eu tenho a dívida e mais um pouco que eu gastei, né? Então, esse é mais ou menos só para as pessoas entenderem. Eu simplifico um pouco aqui para as pessoas poderem entender, mas é mais ou menos isso, né? Então, uma coisa é a dívida que você tem no banco e outra é quando você está gerando ali de cash flow da sua atividade no dia a dia. Se a sua dívida está crescendo, você está perdendo dinheiro no dia a dia, aí sua dívida vai crescer muito mais, né? Porque tem os juros da dívida, mais o que você precisar pegar mais emprestado para pagar aquela dívida que você acabou de contrair, né? Então, é um pouco essa dinâmica. Mas acho que não é uma coisa de curto prazo. Tem assim, um conjunto de políticas que já são feitas há bastante tempo, que levam, vamos dizer, a uma situação onde a gente tem menor produtividade. O mundo está passando por um problema de produtividade, e aí as pessoas criticam muito os Estados Unidos, mas se pegar a renda per capita dos Estados Unidos antes da pandemia e depois, ela quase dobrou. Não tem nenhum lugar do mundo onde aconteceu isso. Então, os Estados Unidos está muito ruim, está muito mal, mas os Estados Unidos é o lugar onde tem produtividade. Grande parte das invenções ainda são feitas nos Estados Unidos. É verdade, a China está desafiando um pouco isso, mas grande parte ainda é feita nos Estados Unidos. Você pega as grandes empresas que foram criadas nos últimos anos, elas estão nos Estados Unidos. Se pegar o estado mais pobre dos Estados Unidos, que se não me engano é Missouri, tem uma renda per capita que é maior do que qualquer país europeu. Então, assim, a gente não pode... Sim, existem desigualdades nos Estados Unidos, sim, existem problemas, sim. Mas esse modelo foi um modelo que foi capaz de produzir produtividade e riqueza durante um bom tempo. Não significa que não possa ter algum tipo de ajuste, mas isso é importante. Eu acho que esse é o modelo que a gente precisa, né, que as pessoas se conscientizem, que eu preciso estimular as pessoas a tomarem risco. Eu preciso do empresário, eu preciso do empreendedor, eu preciso da estabilidade para ele. Quanto menos eu atrapalhar melhor. Se eu não atrapalhar, já está bom, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o entendimento. E às vezes é difícil. Eu concordo com você que é difícil, às vezes, comunicar para a população. Mas acho que é importante. Eu acho que a população, aos poucos, está se conscientizando cada vez mais, né, de que a gente precisa de uma coisa mais moderna. É que o Lula está falando. A comunicação tá muito boa, a comunicação. Agora ele está aparecendo bastante, está falando. Sim.
tá inaugurando as coisas, mas não é. Mas a percepção, né? O que você acha da... Você que é um homem da comunicação, com esse belo cabelo que você tem. Cabelo de panetone. O que você acha da comunicação do... Você acha que é o quê? O presidente aqui gosta do taxadinho. Foi aplaudido aqui pelo presidente que ganhou o prêmio. O que você acha? Eu acho que não adianta nada se você ter uma boa comunicação se você não tiver um bom produto, né? É você que está falando. Não é? Aí, ó. Economista. Aí, aproveitando o gancho nesse meu comentário, presidente, o senhor fez um excelente trabalho à frente do Banco Central. Eu vou apanhar hoje aqui. Por quê? Mas É que você não viu o Sam. o presidente da República pegava muito no seu pé, certo? Sim. E agora, com o Galípolo continua o seu trabalho até agora. Toda a equipe lá, né? Os 8 diretores, mais o Galípolo. E por que agora o presidente não está pegando no pé de Gabriel Galípolo? Isso é fácil. E o senhor é um cara muito simpático. Querendo. Tá querendo. Ele veio com a esposa. Respeita, por favor. Respeita. Olha o capacete. Porque, Respeita que ele veio com a esposa. porque não é uma coisa pessoal. Porque ele é O Alan tá na simpático. pista. Capacete indo pra cima. Eu acho que tem um tema da narrativa, né? Que isso é muito comum em qualquer política, em qualquer classe, em qualquer país, que eu preciso ter uma narrativa para explicar as coisas. Eu acho que no final eu caí no meio dessa narrativa. Mas eu acho também que tem um entendimento, ao longo dos últimos meses, tem um entendimento do governo que atacar o Banco Central, atacar a política de juros, fazer com que o Banco Central tenha menos credibilidade é um custo maior para o governo. É um custo maior em termos de juros, é um custo maior em termos de estabilidade, expectativas que acabam influenciando os juros também. Então eu acho que isso melhorou, mas eu acho que é um problema de narrativa. Eu sempre fiz um trabalho técnico tentando fazer o melhor para o Brasil. Os diretores do Banco Central sempre também fizeram um trabalho técnico. A gente tem uma mistura de diretores que são da casa, diretores que vêm de fora. Eu trabalhei bem com os diretores que eu indiquei, também trabalhei bem com os outros diretores. Não acho que o Banco Central tem um problema hoje, acho que hoje o problema não é o Banco Central está fazendo o que dá para fazer com as variáveis que tem na mão. Então, mas eu acho que foi a narrativa. É uma narrativa que obviamente, depois que eu saí, a narrativa não pode mais ser a mesma. Acho que isso está amplamente escrito aí na mídia. Mas acho que é importante focar no que é relevante para o país. O que é relevante para o país, a gente precisa achar uma saída onde o governo sai um pouco de cena, cria porta de saída para o gasto social, sem deixar as pessoas em uma situação de necessidade, e ao mesmo tempo comunica isso de tal forma que os empresários, o capital, fique incentivado o suficiente para aumentar investimento, para produzir mais, para gerar mais emprego, para ser desafiado cada vez mais. A gente precisa abrir mais a economia. A gente está agora no meio dessa confusão toda de tarifa, mas eu sou uma pessoa que acredito que a economia aberta gera mais eficiente. Sim. Então é importante focar no médio prazo. Mas agora